Olá a todos, primeiramente obrigado aí pelo pessoal do Pet Farm Explica, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco do que a gente faz no dia a dia, do que a gente trabalha com pesquisa, na graduação, extensão e trazer para vocês um pouco desse nosso dia a dia. Eu sou o professor Tony Ricardo Martins, sou da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFAM. Também participo do programa de pós-graduação em Imunologia Aplicada e Básica da mesma universidade, o PPGIBA. Esse trajeto meu relacionado à prevenção do câncer do colo do útero já vem de algum tempo, né? Onde no mestrado eu trabalhei com esse tema e depois na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E posteriormente eu me mudo para São Paulo, na Universidade de São Paulo, onde eu tenho um contato mais próximo com diferentes tecnologias avançadas. Eu fico lá no laboratório de biologia, né? Em um período muito rico de aprendizado, né? De acúmulo de conhecimento e de participação em pesquisas muito relevantes. Após isso, eu passo a coordenar um projeto de nível internacional, projeto esse vinculado ao Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, e tem como sede cidades de Brasília e Manaus. Vindo para Manaus coordenar esse estudo, eu retorno para São Paulo para fazer o pós-doc, onde eu trabalhei com o SARS-CoV-2 e desenvolvimento de vacina intranasal contra esse mesmo agente. Tá? Hoje, por estarmos no mês de março, né, e ser um mês relevante na prevenção do câncer de colo do útero, assim como temos outubro rosa na prevenção do câncer de mama, a gente vai falar um pouco com vocês sobre o câncer do colo do útero, sobre o agente causal e o que a gente pode estar fazendo para delimitar, para ajudar a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nas iniciativas presentes que estão circulando no mundo afora em relação à eliminação do câncer cervical. Estamos num estado, numa cidade com altas taxas de câncer do colo do útero, então trata-se de um tema bem relevante nesse mês tão importante de conscientização da prevenção desse tipo de câncer. A prevenção do câncer do colo do útero, atualmente, ela é disponível via SUS, né, em consultórios particulares também, pelo método de Papa Nicolau. É um método que, sem dúvida alguma, é um método consagrado, né? Começou com estudos do médico grego Jorge Papa Nicolau, lá nos anos 1928, 1926, e a partir dos anos 1940, esse método passa a ser difundido mundo afora. E os primeiros efeitos positivos da disseminação desse método podem ser observados nos Estados Unidos, onde, antes da implementação do Papa Nicolau, tínhamos cerca de 40 casos de câncer por 100 mil mulheres. Após a implementação do Papa Nicolau, essas taxas tiveram uma decaída, né? Teve um decréscimo, e isso é notável, tá? Hoje em dia, segundo estimativas, as taxas de câncer do colo do útero em países que têm um sistema de prevenção bem estabelecido, né, um rastreio bem organizado, gira em torno de 7 a 8 casos de câncer de colo do útero por 100 mil mulheres. Então a gente vê que ainda não conseguimos eliminar totalmente, né, por mais organizado que seja o sistema. No Brasil, temos cerca de 15, 16 casos para 100 mil mulheres. E estamos falando de um país com dimensões continentais, né?
Portanto, ao olharmos para a região norte, especificamente Amazonas e Manaus, nós temos taxas alarmantes de câncer do colo do útero. Em Manaus, gerando em torno, de acordo com últimas estimativas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, cerca de 37 casos para cada 100 mil mulheres. Lembrando que esse número já foi muito maior. E aí vem a necessidade de criarmos, de pensarmos em estratégias, né, locais e também iniciativas nacionais, em conjunto com pesquisadores nacionais de outras universidades, voltadas para a prevenção desse tipo de câncer, o câncer de colo do útero, que é causado pelo papiloma vírus humano, um vírus, né? A sigla é o HPV. O HPV, falando um pouquinho desse vírus, ele é um pequeno vírus de DNA, tá? Porque nós temos os vírus RNAs, como por exemplo o SARS-CoV-2, né, da pandemia da Covid-19, o HIV é um vírus RNA, mas o HPV, papiloma vírus humano, é um vírus DNA. Ele possui tropismo, ou seja, atração por pele e mucosas, mucosa genital, mucosa da orofaringe, né? E eles são divididos em grupos de HPVs. HPVs de alto risco, que significa alto potencial oncogênico, ou seja, capacidade de levar ao desenvolvimento de câncer, e temos também os tipos de HPVs de baixo risco oncogênico, né? Em se falando de alto risco oncogênico, nós temos destaque para os tipos de HPVs 16 e 18, que são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero. E ao falar de HPVs de baixo risco, temos destaque para os tipos 6 e 11, que são responsáveis por aproximadamente 90% dos casos de verruga genital e lesões de baixo grau. E atualmente no Brasil a vacina disponível é a vacina quadrivalente. Vacina essa que protege contra esses dois principais tipos de HPVs de alto risco, 16 e 18, e dois tipos de baixo risco mencionados, que foram o 6 e o 11. A infecção pelo HPV, ela pode ter dois caminhos. Ela pode ser uma infecção produtiva benigna, onde a gente vai ter principalmente envolvimento dos tipos de HPVs de baixo risco, aqueles que vão causar lesão de baixo grau, né, ou clinicamente lesões visíveis, como verrugas, congilomas, popularmente conhecido como crista de Gall, lesão em couve-flor, né? Ou a lesão, se ela for causada, a infecção ela for causada por um tipo de HPV de alto potencial oncogênico, como por exemplo o HPV-16, essa lesão ela pode infectar o colo do útero, o epitélio do colo do útero, e causar uma modificação no DNA celular, de modo com que faça toda uma desregulação no controle do ciclo celular, porque lembrando, as células nascem, passam informação genética, desenvolvem suas funções, tem o tempo de meia-vida dela e entra em morte programada, que a gente chama de apoptose. Uma vez que esses HPVs de alto risco se tornam infecções persistentes, eles vão interagir com proteínas capazes de serem supressoras de tumor. No entanto, devido a essa alta expressão de oncogênios de HPV de alto risco, essas proteínas que normalmente teriam capacidade de fazer o controle dessas células anormais, elas perdem essa capacidade. Portanto,
as células desorganizadas, elas vão se proliferar de maneira desorganizada e acelerada, e nós vamos ter, nesse caso, as células cancerígenas, né? Especificamente aqui falando do câncer de colo do útero, né? Que é o agente causal, o HPV. Lembrando que é o principal tipo de câncer que acomete as mulheres na região norte, se sobrepondo mesmo ao câncer de mama, que é o câncer mais comum na população feminina no restante do Brasil. Cabe ressaltar nessa nossa conversa que o HPV não vai estar apenas causando câncer do colo do útero, ele pode causar também câncer de pênis, né? Mas um percentual menor do que o câncer do colo do útero. Ele pode também causar câncer de vulva, de vagina. Ele pode estar relacionado, né, ser o agente causal do câncer de cabeça e pescoço, principalmente na orofaringe. Em relação ao diagnóstico de prevenção do câncer do colo do útero, o método preconizado é o exame de Papa Nicolau. Ele se baseia na análise morfológica de células colhidas do colo do útero de mulheres com idade entre 25 a 64 anos, de acordo com diretrizes nacionais do INCA, né? Mas sabemos que nem sempre funciona assim. Uma vez que a mulher inicia a atividade sexual, o vírus, por ser um vírus de transmissão sexual, esse exame acaba sendo realizado em mulheres com faixa etária inferior a 24 anos. Mas de acordo com estimativas do INCA, mencionadas no começo de nossa conversa, a gente vê ainda as taxas de câncer do colo do útero bem elevadas, principalmente em países subdesenvolvidos, né? E nesse cenário, a gente enquadra o Brasil, né? Como dito, um país com dimensões continentais, com diferenças culturais e regionais bem acentuadas. Portanto, pensa-se em alternativas para a prevenção desse tipo de câncer do colo do útero. Em consonância com isso, foi aprovado em março do ano passado pelo CONITEC, né? O comitê que avalia inovações tecnológicas, novos testes para serem empregados na população brasileira a nível do SUS, foi aprovado a utilização de testes de HPV. Então a gente está muito perto, né? Já foi uma grande vitória. A gente que trabalha nessa área, que levanta essa bandeira de prevenção do câncer do colo do útero, né? Gradativamente o Ministério vai pensar em estratégias de como disponibilizar esses testes e que esses testes possam chegar até as mulheres e sim elas realizarem esse tipo de exame. Uma grande vantagem desse tipo de exame, o teste de HPV, é que ele possui uma sensibilidade muito elevada. Quando eu falo em sensibilidade, eu falo da capacidade do teste de detectar a presença do vírus, sendo esse vírus o responsável por levar a uma possível doença do colo do útero ou até mesmo uma neoplasia. Nada mais importante do que eu poder detectar diretamente esse agente. E como já conversamos, eles são diferenciados de acordo com o potencial oncogênico, de baixo risco e alto risco oncogênico. E uma vez que as políticas de prevenção, né, estejam devidamente organizadas, eu vou poder olhar, quando eu falo nós, a comunidade científica, acadêmica, a população em geral, olhar para aqueles HPVs com maior potencial oncogênico e fazer a prevenção desses tipos. Com isso,
devido ao elevado valor preditivo negativo desse teste. O que eu quero falar com isso? Elevado valor preditivo negativo do teste significa que se esse teste obter um resultado negativo, eu posso realmente confiar no resultado desse teste, de modo que está se estudando mundo afora, uma vez que a mulher tem um resultado negativo para o teste de HPV, possa ser feito um espaçamento entre um teste e outro. Pode passar de 5 a 6 anos de intervalo entre a realização de um teste e outro. Já temos estudos na Holanda, por exemplo, que está se estudando um intervalo mais estendido ainda, 9 anos, né? Com isso, a gente pode pensar em benefícios de estarmos utilizando um teste com alta capacidade de detecção, com alta sensibilidade e maior espaçamento entre os testes. Isso corroboraria com economia no Sistema Único de Saúde, porque você passa a fazer um teste com intervalos mais espaçados. Apesar de você ter inicialmente um teste mais caro, né, economicamente mais caro, mas se você adotar o espaçamento entre eles, vai poder proporcionar uma economia a médio e longo prazo. A tendência é você ter menos casos de câncer do colo útero, menos internações hospitalares, menos gastos com tratamento, né? Tudo isso vem somar uma boa prevenção desse tipo de câncer. Então, vários estudos estão sendo feitos mundo afora, não só em qual tecnologia usar, né, mas também estudos de custo-efetividade. Hoje, por exemplo, o tripé diagnóstico do câncer do colo útero, ele é baseado no exame de Papa Nicolau, que é a citologia dando alterada, dependendo do resultado que ela apresentar, é feito um exame colposcópico, feito pelo médico colposcopista, e, se necessário, ele retira um fragmento do colo útero e manda para análise para fazer um estudo histopatológico, o estudo de biópsia, né? Com os avanços, com o conhecimento acumulado nas últimas décadas sobre o papel do HPV e seu potencial oncogênico, né, por que não pensar em esse tripé diagnóstico ele virar um quadripé, tendo como ponto central o teste de HPV? E seria esses testes de HPV o teste inicial, e a partir dele serem gerenciados os exames de Papa Nicolau, colposcopia e histologia, né? Estamos diante de um cenário bastante promissor. A Organização Mundial de Saúde está investindo muito em prevenção do câncer do colo útero, com o objetivo de eliminação desse tipo de câncer, né? As políticas estão sendo desenvolvidas nesse cenário. Então, tem muitos estudos acontecendo na continente africano, e nós aqui no Brasil não é diferente. Estamos à frente de algumas iniciativas, participando em outras, né? Eu estou na UFAM há cerca de 1 ano e meio, trazendo essa bandeira para essa grande instituição, para essa unidade, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né, que está abrindo espaço, está abrindo portas, né, para essa divulgação, para esse conhecimento acerca de um tipo de câncer tão importante nessa região. Então, as pesquisas seguem em andamento, há muitas novidades, há inovações tecnológicas. Estamos em parcerias com o ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas aqui do lado, juntamente com o PPGIBA, tá? E em prol de captar recursos, formar discentes, prepará-los para o campo de pesquisa e
somarmos forças no combate ao câncer do colo do útero, né? Como eu disse, em consonância com as metas da Organização Mundial de Saúde. Fica aqui um breve relato, fica aqui meu agradecimento ao PET Pharma Explica, tá? Aos organizadores, e agradeço bastante o convite e parabenizo pela iniciativa que, sem dúvida alguma, é muito importante e aproxima o professor, aproxima o meio acadêmico do meio discente. Muito obrigado.